Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar do princípio do ease in e ease out, ou slow in, slow out, potato, que é o princípio que está representando o spacing. E a gente já falou do spacing no vídeo de timing. Se você perdeu isso, por favor, volte, dá uma olhada lá, porque aqui eu vou aprofundar o que eu comecei lá. E agora eu vou passar umas mini animações e eu quero que vocês anotem o que vocês acham que está acontecendo em cada uma delas. Se você viu o vídeo anterior, você vai perceber que são exatamente os mesmos, porque é o slow in e slow out, e você vai ter a resposta. Então, ó, já tá na frente, você já tá na frente. Isso aqui é mais caso você não tenha visto e você quer seguir aqui nesse vídeo. Tá aqui os exemplos. Vamos lá, vamos ver se você consegue adivinhar o que está acontecendo. Papel e caneta na mão, para você anotar o que está acontecendo. Explica da melhor forma possível, pode voltar, pode pausar, pode colocar em slow motion, tanto faz. Só perceba o que está acontecendo, escreve para mim e a gente vai conversar durante o vídeo para ver se você pegou realmente o esquema. Então vamos lá, gente. Então vamos falar o que é o slow in e slow out, e para isso a gente vai ter que falar um pouquinho de física. Você lembra, né, da lei da inércia, a primeira lei de Newton, que um corpo em repouso permanece em repouso até que haja sobre ele uma força. Então, quando uma força entra em ação, a velocidade, a mudança, o movimento não é instantâneo, ele acontece numa aceleração, e essa aceleração pode aumentar se está saindo do repouso e indo para o movimento, ou está diminuindo, então o corpo já está em movimento e vai para o repouso. Aceleração dos dois lados. E essa aceleração é exatamente o slow in, o slow out, ease in, ease out. Então, quando o corpo está em repouso e ele vai bem devagarzinho até ganhar velocidade, é o slow out, porque tá, né, indo embora, tá out, fora. Quando é o contrário, ele tá indo rápido e vai diminuindo para frear, ele tá freando, né, para chegar no repouso. Esse é o slow in, que ele tá chegando, né, tá em encontro. E na animação, esse efeito é conseguido pelo spacing. Então vamos recapitular o que aconteceu no vídeo passado. Spacing é a distância entre um desenho e outro no nosso frame. Não é a distância entre keyframes na timeline. Isso é o timing. Space acontece na nossa telinha aqui. É a distância entre um desenho e outro, entre pontos do desenho e outro. Então, no slow out, quando a aceleração vai de 0 a 100. Os desenhos estão próximos na parte devagar e eles vão aumentando a distância até chegar na velocidade que você quer. Quando é o contrário, a distância está grande e a distância vai diminuindo até chegar no repouso. Esse é o slow in. E qual que é a grande questão desses dois princípios? É que você precisa descobrir o equilíbrio perfeito. Muito próximo, por muito tempo, vai dar o efeito de arrastado, de algo em câmera lenta, que pode ser exatamente o que você está querendo. Tô falando aqui caso não seja. Ou então, se um desenho tá com um espaçamento muito grande, ele vai dar aquele efeito de que ele sumiu, que ele pulou de uma posição a outra, que o espaço, por mais que ele seja rápido, o espaço entre o desenho e outro ainda está muito grande. Gatos. Então o segredo aqui, gente, é o equilíbrio, é você experimentar, testar e ver o que é muito próximo demais por muito tempo, ou o que tá rápido, mas a distância tá muito grande entre desenhos e aí o personagem parece que só teletransporta. Então esse vídeo é mais curtinho porque eu falei muito do spacing no vídeo de timing, porque eles estão muito conectados. Esse vídeo aqui é quase como um resumo mesmo, para se você tá pesquisando exatamente slow in, slow out, tá aqui a explicação certinha. Então como que você pode achar o equilíbrio no slow in, slow out? Algumas formas aqui. Se o espaço tá muito grande, talvez você pode achatar mais, usar o squash para preencher esse espaço entre desenhos. Isso vai fazer o quê? O smear. Você pode usar outras técnicas de smear para preencher esse mesmo espaço. Talvez você possa colocar até mais desenhos diminuindo a distância, mas diminuindo o tempo de framing. Então, se você está fazendo animação em twos,
normalmente é o que a gente faz, você vai fazer aí once. Um parênteses aqui para explicar o que é o once until, caso você não saiba, e aí você vai ter que pesquisar em outro lugar, eu já falo aqui para você. Quando você tem um desenho por frame, e aí você coloca esse desenho para se repetir em 2 frames, a gente chama a animação em twos. Significa que aquele desenho está exposto na nossa tela por 2 frames. Não confundir que o desenho na tela não equivale a frame. Frame é a unidade de medida do tempo. Então, um desenho repetido por 2 frames tá em twos. Você pode ter um desenho repetido por 3, threes. E assim, segue, dá até pra fazer 4s ou 5s. Quando um desenho tá exatamente um desenho por frame, então um desenho ele fica na tela exatamente por um frame, a gente tem once. Né? Bem sucinto, bem simples, fecha parênteses. Então você pode colocar mais desenhos, diminuindo um pouco o space entre eles, mas aí você coloca a animação em once, e aí você vê como que o spacing tá interligado com o time, porque agora você tá diminuindo o espaço entre desenhos na tela e você tá aumentando a quantidade de desenhos, de frames, diminuindo o espaço entre eles na timeline. Gente, time e spacing são muito interligados, então volta a um vídeo anterior, assiste meu vídeo sobre timing, que eu explico o que é spacing também. Esse vídeo aqui tá sendo mais um resumo. Não vamos esquecer que eu tenho material extra aqui para vocês. Eu fiz material de apoio, que é um resuminho do que eu falo no vídeo. Tá aqui no link da descrição, na minha página do Ko-fi. Eu tô pedindo um valor bem simbólico, tipo, bem baratinho mesmo, que é para todo mundo poder ter acesso. E é uma página de PDF, tem em inglês e tem em português. E eu tentei deixar da maneira mais didática possível para que você possa imprimir ou ficar aí na tela do seu celular ou na tela do seu tablet. É porque eu sou uma pessoa analógica, eu gosto de imprimir as coisas, né? Então eu espero que você tire proveito desse material de apoio, eu fiz com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixa o like pra mim. E conta aqui nos comentários se ficou dúvida, se você não entendeu alguma coisa, se eu expliquei mal, eu vou tentar corrigir isso e fazer um outro vídeo tirando dúvidas depois que eu terminar nessa série dos 12 princípios. Então, deixa aqui seu comentário pra mim. Se não ficou dúvida, deixa um elogio também. Deixa, que eu gostaria de um elogiozinho. Tipo, deixa qualquer comentário aí, até pra ajudar no algoritmo do YouTube. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Acompanhar toda essa série dos 12 princípios. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!